Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café. De manhã que coisa louca. Ouvintes do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia, mais uma vez. Estamos aqui para mais uma edição. O meu convidado está na linha do perfil deste programa. Estamos a falar da história de Angola, história, sobretudo, da história da luta anticolonial. E ele atende pelo nome de António Francisco Tuta, que fez a gentileza de receber-me em sua casa. Muito bom dia e muito obrigado. Bom dia, obrigado. E então, vamos falar um pouco de si. Eu sei que a sua vida está muito ligada à história da luta de libertação nacional, sobretudo na zona leste, e eu sei que, para além de si, a sua família também esteve muito envolvida. Fala-nos um bocadinho da sua família e o seu engajamento nessa luta de libertação. Bom, como já disse, sou António Francisco Tuta e Audácia é o meu nome de guerra. Desde cedo que, quando começou a luta de libertação de Angola, nós, toda a família, entramos no MPLA. Sabíamos que estávamos na era colonial, era preciso lutar para libertar o país, para sermos independentes. E engajamos no MPLA, toda a família, muitas das nossas famílias. O nosso pai foi assassinado pelos portugueses, o nosso tio, o nosso avô foi assassinado pelos portugueses e, aliás, o nosso pai foi assassinado porque nós já éramos guerrilheiros. Foi uma espécie de retaliação. Retaliação. Disseram, mandou os filhos na guerrilha e mataram. O nosso tio, o nosso avô, também os sobrinhos e os netos foram na guerrilha, pegaram e mataram. Mas nós continuamos. Família toda. Nós, quando entramos, éramos nós os 3 irmãos e um primo direto, que esse tombou logo no combate com os portugueses. Estamos a falar os outros dois são o Batalha de Angola e o Ouro de Angola. Batalha de Angola, o Ouro de Angola e a Audácia sou eu. O nosso primo que tombou era Antônio Chimbinde. Na guerra deu seu nome de Macate. Esse tombou logo nos primeiros combates, quando os combates começaram lá na frente leste. E pronto, fomos andando nessa guerra. O nosso primo Silva, Paulo Silva Mungungu Dangeré, nós andamos juntos, lutamos até a independência. É uma luta que trouxe alegria para uns, tristeza para outros, mas sempre numa luta acontecem essas coisas. Existem altos e baixos. Mas o importante é nós estamos, Angola está independente. Exato. Vamos fazer um pouco mais de história. Vocês nasceram todos no município de Luchazes. Nós nascemos todos no município, no Muié, comuna do Muié, município dos Luchazes, circunscrição dos Luchazes, Cangamba, onde nós nascemos. Mas nascemos na comuna do Muié, numa missão, era a Missão Evangélica do Muié, onde nós começamos a aprender o ABC e até quando a guerra nos encontrou. Eu fiz uma entrevista ao seu irmão, ao Ouro de Angola, há uns anos atrás, e ele dizia que lá no leste vocês tinham pouca informação do que se passava no resto do país, em termos de resistência anticolonial.
Com certeza. Sabe que o leste de Angola, principalmente onde nós nascemos, os portugueses chegaram lá nos anos de 1921, 22, quando chegaram a abrir o posto administrativo no Mué, não no Mué, abriram no Rio Xugului. Mas quando os missionários chegaram a abrir a missão no Mué, os portugueses estavam no Xugului, também mudaram para o Mué, porque a população vinha mais da missão, porque a missão tinha escolas e tinha hospital, enquanto os portugueses só abriram o posto e uma loja. Então as pessoas iam mais na missão e mudaram. Nós ouvíamos pouco dos rumores da guerra, porque a rádio não era tanto usado lá. A rádio apareceu mais tarde e as notícias eram muito difíceis tê-las. Então, a partir daí, não ouvíamos. Mais tarde, quando a rádio, as pessoas, principalmente os que iam trabalhar nas minas da África do Sul, vinham, uns traziam rádio, outros traziam bicicletas, outros traziam máquina de cozer. A rádio, começamos a ouvir a emissora oficial de Angola. E quando começamos a ouvir os rumores de guerra, os terroristas, e os portugueses diziam são terroristas. E naquele tempo, ainda há muito tempo, não havia propriamente movimento como tal, mas havia o que se chamava nacionalistas. Nacionalistas em Portugal, vários países do mundo que reivindicavam a independência. Então, as notícias eram poucas. Mais tarde é que quando começamos a ouvir, quando chegaram os rádios é que ouvíamos. Quando começou mesmo a guerra aqui em Luanda, quando arrebentou, nós ouvíamos, são terroristas, olha, os terroristas de Nambangongo, os terroristas fizeram, enfim, mas vagamente. Vagamente. Vocês não tinham movimentos clandestinos no Mochico? A partir dessa data. A partir dessa data? A partir dessa data, quando ouvíamos, primeiro aquele rumor do Lumumba, sei que, depois quando começou a guerra em Angola, então aí as pessoas começaram a se movimentar em grupos. Rádio era ouvido, era proibido estar a ouvir notícias de guerra, mas ouvia-se em grupos assim, principalmente quando começou a Angola combatente. Era escondido ouvir Angola competente, os terroristas, os portugueses diziam os terroristas de Mwangongo, e Angola competente falava: ei, não pode ouvir, não pode, senão vai preso. Então, a partir daí, havia grupos. Aqueles que ouvissem Angola combatente, os nossos irmãos estão aí a lutar, nós temos que estar preparados, amanhã também vai chegar aqui. E a partir de 1961 é que os portugueses mandaram os militares para Mué. É a primeira vez que eu vi em grupos de militares, e meter a polícia, etc., a movimentar. Mué fica a quantos quilómetros de Luena? Antigamente era o Luso. Ele é Luso. Fica aí a 400 e tal quilômetros, não sei exatamente bem, mas fica aí a 400 e tal quilômetros, porque do Luso para Cangamba são aí 300 e tal, e do Cangamba para Mué
aí 100 e tal. Portanto, aí fica 400 e tal. Não posso precisar bem. Mas mais ou menos aí 400 e tal, 500 quilômetros. Vocês não foram influenciados pela situação política da Zâmbia, já que vocês estão aí próximo? As influências da Zâmbia serviu muito porque aqueles que iam na África Sul trabalhar no regresso tinham que passar da Zâmbia. Aliás, entrava para a Zâmbia para vir na África Sul. E quando regressavam, muitos diziam: epa, a África vai estar independente. Falava da luta de Lumumba, falava da luta da UNIP, que é o partido de Kenneth Kaunda, estava a lutar para a independência da Zâmbia. E exatamente nessa altura o MPLA já tinha enviado os seus emissários para a Zâmbia para começar a mobilizar as pessoas. E as pessoas, quando vinham, influenciavam muito. E nós fomos aqueles os primeiros que fomos influenciados e começarmos a fazer os grupos clandestinos. Clandestinos como? Em termos de encontro, falar assim segredamente: você não pode falar com aquele, porque aquele talvez vai falar com os portugueses. E pronto, assim fomos andando. A Zâmbia influenciou muito. E qual era a relação entre os nacionais, os nativos, portanto, estou a falar concretamente os negros e os brancos no leste do Angola? Bom, ultimamente o relacionamento... A relação entre as pessoas? Sim, o relacionamento estava a ser bom. Uns até diziam: não, agora os portugueses já estão a mudar, já estão a começar a comer junto com os negros. Já havia administradores negros e administradores comunais, já apareciam os negros e tal. Agora as coisas estão a mudar. Uns, porque mais essa guerra lutar se o português está a mudar? E outros dizem: não, você não sabe nada, pá. Isso é só para nos enganar. E é melhor mesmo lutar. Então havia aquele... se vamos fazer um balanço, o positivismo estava mais em frente de ir ao combate contra os portugueses. O negativismo de não lutar contra os brancos era reduzido. É a razão pela qual é que, quando a guerra entrou lá no leste, principalmente no nosso município, nós, no Muié, saímos toda a missão, de nascente até o Foz. No mesmo dia todos foram para as matas, para as guerrilhas, ao encontro dos guerrilheiros. Portanto, lá estavam guerrilheiros do MPLA, mas também estavam guerrilheiros da UNITA. Principalmente, eu nunca conheci um guerrilheiro da UNITA. O primeiro guerrilheiro que eu conheci é do MPLA. Mas ouvia-se falar da UNITA. Que a UNITA, do Massumba, o Sacuota, estava aí a mobilizar. Mas o povo estava assim, dividido. Esse Massumba para a UNITA não tem arma, usa feitiço, usa zagaia, enquanto o MPLA veio com armas, porque a primeira arma AK, vermos AK, o carabina, não sei o que, é do MPLA. Então nós vamos nesse que tem arma, porque o português tem armas, não vamos lá na zagaia, ou no que, na katana, não. Mas havia esse movimento de pessoas com zagaias, com portanto, katanas, machados, dispostas para lutar. Nunca ouviu falar de um movimento chamado Atacar? Não. Eu falando seriamente, o movimento que eu ouvi e conheci, ouvia, depois conheci, MPLA, até não chamamos de MPLA, dizia Imperial.
Imperial. O Imperial é que veio para lutar. Agora, o Nita, o Masumba, o Sakuota, esses são homens que veio com o Zagaia, até usa o não sei o que, o cauda do boio, que falava meia, quando houve tiro, ele diz meia, isso é fazer com feitiço, não. Agora, a luta que começaram com a katana é em Luanda. Em Luanda começaram com a katana. Em Luanda os outros começaram com a katana. Capturaram a arma dos portugueses. Vocês ouviam essas notícias? Ouvíamos essa informação. Chegava. Porque há pessoas que, sabe, quando arrebentou a guerra em Luanda, aquilo espalhou-se muito. Quase em todo o mundo. E as pessoas que fugiam, a maior parte, fugiam para o Congo, para os Congos. Mas poucos que fugiam para o leste. Porque o leste é distante, né? O leste é longe. Muito longe, muito distante. Mas havia aqueles que eram oficiais, trabalhavam nos gabinetes dos administradores municipais, no Luso, por exemplo, em Gão Coutinho. Antigamente era Gão Coutinho, hoje é Lumbalanguimbo. Havia um secretário, chamava-se o Joaquim Cristóvão Quimbululo, que fugiu a pé, foi até Zâmbia. Ele deixou mensagens. Então, a partir daí, as pessoas, nós acatamos mais o MPLA e decidimos, a maior parte do povo do leste decidiu ir no MPLA, embora a UNITA foi fundada no Mochico, mas o problema é ter armas e depois usavam tipo feitiço, ok, como usavam, as pessoas também, aquela informação espalhava-se. Vocês, nós sabemos que em várias partes onde aconteceram estes movimentos de libertação, as pessoas tinham algumas referências, pessoas. Quem eram as principais referências desse movimento de mobilização no leste de Angola? Bom, no leste de Angola, primeiro quando essa guerra começou, quem eram os grandes ativistas políticos que se movimentavam aí para mobilizar os jovens para a guerra? Quando a guerra começou, nós tivemos um senhor, já é falecido, chamava-se Duarte Mapulanga Chicolomenho, que é mesmo cresceu no Muye e ele foi para a Zâmbia. Este logo enquadrou-se primeiro na FNLA. Não era a FNLA, era a UPA. Porque a UPA é que entrou primeiro na Zâmbia, depois veio o MPLA. Começou a fazer mobilização. E as pessoas que iam encontrar-se com esse homem, olha, até aquele Mapulanga para aqui, estava aqui conosco, agora é mobilizador. Então vamos aí. Mas depois viu-se que a FNLA ou a UPA era um partido tribalista. Queria só os do norte, os que falavam Kikongo, não sei o quê. Então ele mesmo, Chicolomenho, vai para o MPLA. Então essa política, essa informação chegou aos nossos ouvidos, que estávamos, porque esse Chicolomenho era mesmo do Muye, viveu lá no Muye, cresceu lá no Muye, estudou lá no Muye, depois foi para a Zâmbia. Essa é uma referência. Nós podemos considerar que o Muye foi um pouco o centro da rebeldia. Da rebeldia. Exatamente isso. Exatamente isso. Era o centro. E depois
Os portugueses, quando a guerra começou, foram ao Muié, apanharam aqueles pastores e sobas, os seculos que trabalhavam com ele, foram presos quase um ano, e esses, quando foram libertos, os portugueses falavam sempre do MPLA, um movimento que tem arma, que são terroristas, e até recrutaram pessoas no Muié para ir em Nambangongo, que vão trabalhar no contratado. Era para ir arrancar as lavras da população de Nambangongo. E essas pessoas também, quando regressaram, é que disseram: não vale a pena ouvir da UNITA, é melhor o MPLA está a lutar com as armas. Então, essa também é uma das referências do MPLA lá na nossa área. Nasceu em 48, em setembro de 48. Nasci dia 5 de setembro de 1948. 48. Fale-me da sua infância. A minha infância, eu nasci em 1948. Os portugueses não tinham escolas lá. E o nosso pai vivia a 25 quilômetros da vila. E para estudar, tínhamos que vir no internato. O meu pai era agricultor, primeiro. O pai, agricultor, é criador de gado, tinha os seus animais, gado, porcos, cabritos, tinha as suas lavras, arroz, milho, batata rena doce, mandioca. E o nosso pai, ao mesmo tempo, era pastor da igreja evangélica protestante. Então, incentivou-nos a irmos estudar na missão. Do Luz? Não, na missão evangélica do Muié. Do Muié, onde nós nascemos, onde tinha missão. E nós fomos... o pai começou a enviar. Nós temos irmãos mais velhos que não estudaram. O Ouro de Angola é o primeiro que foi na escola. Depois veio mobilizar um batalha da Angola. Vamos estudar. Depois veio mobilizar, vamos. E entramos na escola e estudamos. Como mulher recebeu muitos, mesmo o Genai Quiqui estudou lá, no Muié, e muitos, se contar os nomes, são muitos. O Genai Quiqui vem do Lumbalanguimbo, hoje, antigamente era Gão Coutinho, mas teve que estudar lá porque havia missão, havia internato. Então começamos a estudar. Muitos da nossa era, são poucos. Hoje estamos a falar, são poucos que estudaram. Muitos não estudaram. Era difícil. O acesso à escola. Não havia escola. Primeiro, os portugueses não tinham escola primeiro. A missão é que abriu escola, é que meteu hospital. Os portugueses só mais tarde é que abriram uma escola. Mas só para aqueles que estavam ao redor, que podiam ir estudar e voltar nas casas dos pais. Nós que vivíamos, os pais estavam a uns tantos quilômetros, por exemplo, no nosso caso o pai vivia a 25 quilômetros da vila, tínhamos que estudar em um internato, graças à missão. Havia jovens que iam trabalhar, portanto, já disse há pouco, jovens que iam à África do Sul trabalhar. Sim, havia tantos. Muitos ou poucos? Não, muitos não, há poucos, aqueles que queriam fazer negócio, iam na África do Sul trabalhar, depois voltava, muitas vezes
vinha com boa roupa, os portugueses pegavam, não, essa roupa para trás, eu vou te dar dinheiro, me dá essa roupa. Quer dizer, a pobreza dos portugueses e aqueles que iam na África Sul traziam boa roupa. Mas iam trabalhar nas minas também? Iam trabalhar nas minas. Iam trabalhar nas minas. Uns iam, aqueles que não tivessem força, iam para Zimbábue trabalhar nas plantas como se chama, de tabaco. Aqueles que tivessem força eram selecionados para ir trabalhar nas minas na África do Sul. Num determinado momento da sua vida, portanto, depois de estudar, o sonho de ir para o Ambo, porquê que tinha sonho de ir para o Ambo? Bom, eu estudei depois. O meu interesse era continuar estudo, porque no mulher estudávamos até a 4ª classe. Depois da 4ª classe, os portugueses abriram a admissão aos liceus. Daí, você não podia estudar mais. Tinha que sair. Terminou, aí acabou. Você ou vai no campo agora cultivar, ok. Então, o interesse de continuar estudo é vir para o Luso. Antigamente, Luena era Luso. Muitos vinham no magistério fazer curso de professores e outros procuravam outros caminhos para a formação. Eu vim no Luso. Depois encontrei o padre Antônio na altura. Estava a selecionar uns bons alunos para ir no Cuima fazer curso de professores no Cuima, onde se fazia Cuima, portanto, no Ambo. No Ambo. No Ambo. Yeah. Então eu fui me registrar para ir. Estava a selecionar 40 e eu era o número 36. Se a memória não me atrofia, era o número 46 para irmos no Ambo. Isso é com a ajuda do velho que estava lá no Luso, na casa onde estava Augusto Tingando, que dizia, olha, a Igreja Católica está a selecionar, se quer formar-se, vai se registrar. Eu, como sou católico, você é protestante, eu vou te levar lá como meu sobrinho e tal. Eu fui registrar, a minha opção era ir me formar. A formação é que me motivou. E chegou a ir ao Ambo? Não cheguei de ir. Não chegou? Não cheguei de ir porque quando estava preparado, depois o padre Antônio, na altura a guerra chega chega em Gão Coutinho primeiro, começaram a dizer os protestantes são terroristas porque os pastores protestantes é que receberam os guerrilheiros. Os protestantes são terroristas, não sei o quê. Havia aquela discriminação entre católicos e protestantes. Bom, pronto. Havia outros que já tinham feito o magistério. Foram, depois de acabar o curso de magistério, foram para Portugal, foram visitar Portugal. Quando voltaram, vieram, ficamos na mesma casa do velho Augusto Tingando. E esses eram católicos. Vocês, os protestantes, são os terroristas, e os protestantes, os pastores, receberam os terroristas e tal. E tínhamos aquela discussão sempre. Bom, aí também recebo uma carta do meu irmão, do Ouro de Angola. Diz, olha, a guerra já entrou aqui. Se você quiser ir não sei aonde, vai ficar sozinho.
nós queremos lutar e libertar o país. Este é o momento. Não vale a pena mais oscilar. Você vai onde você quiser, os portugueses vão te matar. Então aí eu decidi voltar. Lembra-se do dia em que se integrou na guerrilha? Lembro-me muito bem. Foi em dia Com quantos anos? 19, 18? Com 19 anos. Foi dia 6 de junho de 1966, uma coisa desse. Já os guerreiros já estavam no Muiê, já tinham entrado no Muiê. Eu entrei. Eu entrei quando os guerrilheiros foram atacar uma loja onde o meu irmão, um batera de Angola, trabalhava com esse branco não, um mestiço, chamava-se Luciano. O meu irmão era adjunto dele. E as pessoas vieram dizer: olha, Manuel, você hoje foge. Os turistas já chegaram. Vão matar o teu patrão. Você vai te encontrar lá na loja, você também vai morrer. E esse branco dizia: é o turista. A minha arma é uma bala, mata 50 turistas. Bom, e nesse mesmo dia, na verdade, mataram o Luciano. O meu irmão, como tinha sido alertado, já não estava na loja. O Luciano estava a chamar: vem, ô Manele, vem me ajudar. A loja estava cheia. O meu irmão fugia e ia para trás, no quintal. Então foi a altura que ataca o Luciano. E o meu irmão foge pelas matas. Quando foge, quem encontra é Mardoqueu Mário, o Andundo, que foi o professor no Muiê. Ele já tinha ido. Já estava na guerrilha. Quando ele vê: Manele, não foge, nós viemos libertar o país. Vamos embora, você não pode ir mais na tua aldeia. Venha conosco. E pronto, o meu irmão aí pega, escreve um bilhete e manda no pai. O pai vivia no outro lado do rio, esse é no outro lado do rio. Entrega, as pessoas vão informar o pai. O pai pega, escreve uma carta, manda para nós. Nós ainda estávamos na missão. Eu, o Ouro de Angola, estávamos na missão. O Ouro, nessa altura, estava a dar aulas, era professor na missão. Eu tinha acabado a sair do Luso para a missão. São 2 professores na família, não é? Somos os 3 professores. Os 3 são professores. Sim. Então, pronto. O pai manda a carta a dizer: filhos, eu estou muito doente, eu preciso de vocês virem me carregar para me levar no hospital aí no Muiê. Bom, nós recebemos aquela carta. Nunca aconteceu isso. Como é possível? O pai está doente, está à espera de nós irmos lhe buscar os irmãos que estão lá. Por que não traz o pai? Então, logo que recebemos, eu e o meu primo, que eu falei, assim, quando chamamos de Eofo, disse que o meu primo Antônio Chimbinde Macate morreu nos primeiros combates. Arrancamos, fomos até na aldeia do pai, encontramos o pai. Eu chamei para vocês sair já. Estava o Luciano, lhe mataram e a guerra já começou. Portanto, foi todo um movimento de mobilização, de engajamento de jovens. Há uma coisa que me chama a atenção. Por que a maioria ia para a classe do professorado? Era a única carreira de formação que vos dava grandes possibilidades, não?
Não, na altura, sabe, as coisas chegaram lá no Mochico um bocado atrasado. Então, esse era o caminho. Todos aqueles que quisessem aumentar os conhecimentos tinham que optar por serem professores. Primeiro, não havia professores. E, ultimamente, estava a se precisar de professores para ensinar outras pessoas. E a carreira mais que aparecia. Não aparecia a escola de enfermagem. Não havia mais. No prosseguimento, vocês depois ficaram professores na guerrilha. Com certeza. Portanto, transformou-se em professor na guerrilha. Na guerrilha. Nós, quando entramos na guerrilha, olha, você vê um destacamento com 40, 50, 60 pessoas. Você é o único alfabetizado. Qual é a necessidade? Aquele que sabe ler e escrever, a necessidade é ensinar os outros. Então, por isso, o MPLA, quando nos recebeu, não, esse sabe, vamos enquadrar para poder ensinar, porque o MPLA, o presidente Neto, sempre primou pela formação do homem. Tem que ensinar. Temos que abrir salas de alfabetização. Dentro nas matas, os guerrilheiros eram alfabetizados pelos aqueles que sabem ler e escrever, que já muitos foram já professores e tal. E pronto. Fomos enquadrados assim. Quem o recebe nas matas? Por exemplo, no nosso caso, eu fui recebido por Duarte Munzinda Luaza Nível, que era logístico da zona Ndé. Quem nos recebeu? Eu e o meu irmão Ouro de Angola. Nos recebe, logo diz: o Ouro de Angola, você vai ficar aqui, vai trabalhar comigo, vai ser o meu secretário. E eu diz: você, vou te mandar na zona C, vai trabalhar com Dino Matroce. Dino Matroce não fala a língua daqui, você vai ser tradutor dele. Ele é comissário político. Ele, na mobilização da população, você vai trabalhar com ele como tradutor. Bom, saio. No mesmo dia que eu entro, saio, manda-me para o Rio Chucului, onde estava o centro, para ir em Tundombe, onde estava o Dino Matroce. Quando chego no Chucului, encontro o Kakunga, que era comissário político da zona. Ele disse: não, como é que vamos estar a mandar os nossos quadros que nós conseguimos aqui para os outros? Os outros também têm que arranjar deles. Você não vai, você fica aqui conosco. Ele era do leste. Quem? O Kakunga? Sim, era do leste. E o Dino Matroce era do norte. O Dino Matroce era do norte. E ele disse: você fica aqui, porque a zona C também tem quadros. Eles que recrutem os quadros para trabalhar com eles. Mas depois, os comandantes que saíam do norte tinham dificuldades da língua, para já. Certamente. Como é que se comunicavam? Era preciso a tradução? Era preciso intérprete. E eram bem recebidos? Sim. Eram bem recebidos, com duas mãos. Então vieram para libertar o país. As pessoas, aquilo é alegria. Recebidas com duas mãos. Não havia problema nenhum. É questão tribal? Não, nessa altura não se punha o tribalismo. Não se punha o tribalismo. A
a questão tribal começou a vir um pouco mais tarde, porque as pessoas começaram a ver todo que sai do norte para o leste era chefe, era comandante. E também havia pessoas capacitadas do leste, não eram indicados. Então, eram os grandes problemas do movimento. Eram os grandes problemas. No então, movimento. Como é? Se ele, que classe tem? Como é que esse é chefe e esses não são? A partir daí, começaram as pessoas também a sentir. Mas, em princípio, não havia nada. Mas havia isto nada. produziu algumas revoltas dentro do movimento. Essas revoltas também apareceram muito mais tarde. O Janguinda foi uma figura importante no leste. Janguinda foi, sim senhor, ele foi comissário político da terceira região. A nível da região, os primeiros homens que eu conheci era Janguinda, comissário político, o Toca, José Condesse Toca, atualmente é embaixador na Argélia, era chefe das operações. Aí já nós tínhamos mandado para ir fazer o curso político, irmos fazer o treino militar e fazer o curso político no Mandume 3. Na nossa ida no caminho, Mandume 3 o Janguinda e o... Mandume 3 era uma base Mandume 1 era uma base militar. De guerrilheiros. Onde estava o Janguinda? Não. O Janguinda já tinha saído, nos encontramos na zona E, num destacamento Cacuês, chamava-se Cacuês, Satanha. Até o chefe do destacamento, onde nos encontramos com o Janguinda, está aí, chama-se Mudança, está aí, trabalha na Associação dos Antigos Guerrilheiros, aí na Viana, onde nos encontramos com o Janguinda. Como é que ele se chama? Chama-se Pascoal Elino Cavava, Mudança. Nome de guerra, Mudança. O nome da guerra é Mudança. Trabalha aí nos Antigos Guerrilheiros, na Viana. Quando é que o MPLA se instala o Estado-Maior no leste de Angola? O MPLA logo... Passaram por lá, Lúcio Lara, Américo Boa Vida, estiveram no leste. Certamente. O MPLA, logo que entrou, instalou-se lá bases militares. O Lúcio Lara... Quem eram os grandes comandantes na frente leste? Os grandes comandantes em todas as zonas militares. Quem eram os grandes comandantes? Olha, na frente leste, os grandes comandantes. Primeiro, quando o MPLA entra. O comandante da zona E, da zona D, era Vasco Capenda Diamante, comandante. Jorge Zapere Kakunga, Capenda é do Ambo. Jorge Zapere Kakunga é do Muxico, é comissário político. E o Kutolola é chefe das operações de recrutamento. O Luaza era logístico. Independência das operações era independência. O Kutolola era reconhecimento e recrutamento. Depois zona E, zona D, zona C. Mundo Real, comandante. Antônio Emanuele Quiaco, Mundo Real, comandante. Mas o Mundo Real não tinha vindo da UPA? Não. Não tinha vindo da UPA. Essa é outra história. O Mundo Real não tinha vindo da UPA. Também, quando vai para a FNLA, okay, isso já é muito tarde. Nas revoltas. Mundo Real, comandante. Ndino Matroço, comissário político. E há outros que se seguiram. O Lúcio Lara vai muito mais tarde, depois
O Siri estava em Mandume 1, Mandume 2, Mandume 3. Agora, o Lúcio Lara vai mais tarde, em 1969, é que vai na frente leste abrir o Siri no Bambale. Bambale, o margem do Rio Quando. E que nos encontra lá, o Dino Matroce já é mandado como comissário político na quinta região. O Tito Motomoto, comandante, o Dino Matroce, comissário político para a quinta região. Nos encontra lá no Bambale. Com o Lúcio Lara, nós já fazer o seminário de professores. O Dilolua também estava nessa época? Dilolua foi o primeiro diretor do Siri da terceira região. Mandume 1, esteve em Mandume 1, Mandume 2, nós estivemos em Mandume 1, Mandume 2, depois nós de acabar o nosso curso, fomos nomeados para as nossas zonas, o Dilolua ficou lá. E o Lúcio Lara vai para... Agora, havia divisão. Sub-região norte da terceira região, onde ficou o Dilolua, sub-região sul da terceira região, onde vai o Lúcio Lara como diretor do Siri. Vai com Mambo Café. E o Dangeré? Dangeré, entramos juntos na grelha. Saímos no Mulher. Era professor no Mulher. Também era professor? Era professor. Dangeré, o ouro de Angola. Era um professor. Entramos juntos na guerrilha. Nós fomos fazer o curso político. O Dangeré, o Ouro, ficaram eu, Batalha, mais outros. Aí no meu livro vai ver. Nós fomos fazer o curso político. Quando nós acabamos, regressamos, nomeia o Andundo como diretor do Siri da Zona C. O Jonathan Alberto Pimpó é subdiretor. Então, onde o Dangeré e o Ouro de Angola vão, frequentam também o mesmo curso político do Siri. Américo Boa Vida morreu no leste. Américo Boa Vida morreu em bombardeamento em 1968. Isso, salvo erro, dia 25 de setembro. Depois da Assembleia, da terceira Assembleia Regional da terceira região, o Américo Boa Vida declara. Essa Assembleia foi presidida por Dr. Antônio Agostinho Neto, presidente do MPLA. O Américo Boa Vida declara que agora vamos começar a fazer as operações, as cirurgias assim leve, das pessoas que apanham bala, sei o que, ele podia fazer as pequenas cirurgias e iam fazer. Vamos abrir o centro. Quando passou essa terceira Assembleia Regional, tudo correu bem, mas no fim aparece consideramos o traidor da Revolução, bombeiro. O Neto nomeia outros comandantes para isso, para aquilo. Ele era membro do comando da terceira região, não foi nomeado. E ele chamou os outros e cuidado, Kudila com Angola, deve estar aí, aqui em Luanda. Ngakumona já é falecido. Mas outros. Chamem, vamos reunir na caserna dele. Os outros entram, sentam, ele pega a granada, atira. Então, aí onde começou o azar. E essa fama, o português tomou conhecimento que o MPLA vai abrir o centro, vai fazer operações, vai fazer não sei o quê e tal. E o MPLA muda a base para o rio, para um dengue. Pronto. O português tomou conhecimento, mudaram a história no dengue e o português veio cedo bombardear e o Américo Boa Vida morre
nesse bombardeamento. Bombardeamento. E o bombardeamento do Canhangue? Canhangue. Isso foi muito antes. Aquilo era muito povo daquela área. Área do Mussuma, ou chamava Mtete, mas é Mussuma, posto Mussuma. Estava lá, aquela mata, era uma boa mata, havia muita comida e tal, havia muito povo. Então apareceu o mundo real, como comandante da zona, orienta, olha, aquela coisa, muitas vezes fizemos algumas coisas que não devia ser. É cavar buraco, meter paus em cima, quando vir bombardeamento, você entra no buraco e não vai vos atingir. E de manhã cedo os portugueses sabiam que aí há uma base grande. Vinham cedo de manhã com helicópteros e bombardeiros. O povo foge, todos vão entrar nesses buracos que cavaram, meteram paus em cima, tal, vamos nos esconder. Finalmente os portugueses vieram com o helicóptero, deixaram a força terrestre a vir. Depois do bombardeamento aqui, viram que e a força terrestre entra na base, encontra os refúgios. As pessoas estavam lá. Era só pegar a metralhadora e regar. Aí morreu muita gente. Salvaram-se aqueles que não entraram nesses refúgios. Os portugueses usaram bombas, armas químicas? Sim. Usaram, houve um tempo, estava a usar a bomba na palma. Mas parece que as Nações Unidas, reuniram, depois proibiram os portugueses. Os portugueses usaram produtos desfolhantes que queimavam as lavras. A mandioca apodrecia com aquele produto. Ele passava nas lavras. Você vai ver toda a mandioca e apodrecia. Cava lá, você passa lá hoje, amanhã, tira a mandioca, está podre. Usaram esses produtos. Isto todos. é para evitar que... Para os grilos não tivessem base alimentar. Não tivessem base alimentar. Sim. Há uma figura que hoje muitos dizem que é um mito, que não existiu, que é a figura de Augusto Gangula. O senhor foi professor de Augusto Gangula? Certamente. Existiu ou não existiu Augusto Gangula? Gangula existiu. É carne e osso vivo. Eu, no meu livro, explico como é que apareceu um Gangula com um grupo de outros pioneiros. Só que há uma coisa. As pessoas, uns questionam. Um dia 1 de dezembro de 1968, 1 de dezembro é domingo. Como é possível um Gangula aparecer com sacola de livro e ir na escola? Eu vou vos explicar uma coisa. Nós na guerrilha não tínhamos um domingo. Porque o português gostava de nos atacar sexta, sábado, domingo. Muito cedo. E muitas vezes nós transformamos um domingo em quarta-feira, que é para descanso. Um domingo era um dia normal. Às vezes, as quarta-feiras que depois de meio-dia e tal, horas assim, à tarde, a malta podia brincar um bocado, dançar, cantar música, etc. Beber o hidromel, não sei o quê. Mas o domingo era uma alerta para nós. Um domingo era tipo um dia normal. Gangula existiu. Os seus pais e os seus irmãos tinham duas irmãs gêmeas. Licumbi e Caquês. Por informações assim, ouvi que uma delas morreu, fugiram na Zâmbia, morreu no parto.
Agora a outra não sei, a mãe dele era doente, sofria vista. Quem eram os pais dele? O pai dele é Cambeu Nhamamba, a mãe dele é Macazina Nhangangula. Lá no leste, se você tem o filho Antônio, o teu primeiro filho é Antônio, você é chamado Sá Antônio. Sá significa tem um filho Antônio, Sá Antônio. Se você tem um filho mais velho, Jaime, você é Sá Jaime. Ou João, Sá João. É por isso a mãe dele chama-se Nhangangula. Ngangula tem algum significado? Tem, muito. Ngangula é língua mbunda, luchaz, é uma cangara. As línguas que se fala lá, Ngangula é um mecânico, é um ferreiro, é um médico, é um mestre. Esse é Ngangula. Quer dizer, faz porta, conserta rádio, faz, como se chama, torneio, esse é Ngangula. É o significado. É mestre. É mecânico. E esse nome lhe foi atribuído depois da morte? Ou não. Ngangula mesmo é o nome dele. O nome dele nasceu em Ngangula. Mas o Ngangula tem esse significado. Mas o nome dele é Ngangula mesmo. As pessoas admiram a tremenda coragem que ele teve. Com certeza. O MPLA ensinou, sempre educou os seus pioneiros para não trair os seus colegas, os seus irmãos. Mas a história é assim como ela é contada? Certamente é assim como é contada. Só que muitas vezes nós assistimos muitas cenas. Às vezes, ao contar, há quem aumenta, há quem diminui. É aquilo que dizem que a água põe num recipiente, quando põe num outro, tira daí para meter naquele recipiente onde saiu, muitas vezes não enche. Mas, conforme está contada, é. Qual é a verdadeira história? A verdadeira história do Ngangula. Ngangula existiu, tem os seus pais. Ngangula foi pioneiro, um dos primeiros pioneiros da minha escola quando eu cheguei na zona E, onde me mandaram como professor. E é um miúdo muito corajoso. Dizíamos que o teimoso é muito... Esse miúdo é teimoso, não sei o que, mas nas suas brincadeiras ele fazia coisas tipo incríveis. Ele estudava a segunda classe, era muito inteligente, esperto, fazia alguns espetáculos, sentia a dor dos outros como se fosse dor dele. Quando a mãe dele sofria e o doutor Américo Boavida tinha lançado que vou fazer as pequenas cirurgias às pessoas doentes, ele disse, agora é que vou levar a minha mãe para o doutor Américo Boavida para lhe curar as vistas. Mas quando passa aquele bombardeamento, mata o Américo Boavida, ele disse, agora é que a minha mãe vai morrer assim. O doutor que ia curar a minha mãe morreu. Aí sentíamos ele a falar isso. Uma criança de 12 anos, é espetacular. E esta história da morte no dia 1 de dezembro, como é que foi? Nós tínhamos organizado, o MPLA organizou os pioneiros em brigadas de trabalho e de estudo, de acordo com as classes. Então, os pioneiros tinham missão de ajudar os guerrilheiros no corte de lenha, na transportação de água para a cozinha. E tínhamos sempre um dia
que os pioneiros, cada brigada, ia ao rio buscar água, ou chefiar o grupo, o chefe da brigada, chefiar um grupo dos outros pioneiros para ir cartar a água, tomar banho no rio. Foi neste dia, o Ngangula é indicado, você vai hoje acompanhar os outros, mas você seja o chefe da brigada. Então ele não vinha da escola? Ele vinha da casa dos pais para a escola, e na escola recebe a missão de ir buscar água com os outros pioneiros. Foram buscar água e aquilo, chega no rio, chegamos no rio, vamos aproveitar e tomar banho. Mergulhar. Então chegaram no rio, e ele, como chefe da brigada, estava assim a vigiar os outros. Bom, já não sei bem aí se ele tomou banho primeiro ou que depois os outros tomaram banho e tal. Houve os helicópteros a vir, ele então começa a gritar nos outros: foge, vamos fugir. Os outros saem na água, cada um pega cada dele, corrida, fugir. Aquilo é, sabe, quando você incute algo na cabeça da criança, ele põe aquilo na cabeça, não sai. E ele tinha coragem, vamos. Depois de ver todos os outros a fugir, ele também então tenta fugir. Os helicópteros já deixaram uns portugueses, ele foi esconder num arbusto e vieram lhe apanhar, enquanto os outros fugiram. Então pegaram, vamos. Nós, cada um na guerrilha, onde qualquer trabalho que ele atribuísse, onde ele fosse, sem guerrilheiro com a arma dele, não deixa. Pioneiro com a mochila dele dos livros, não deixa. Só tira a mochila quando vai dormir. Senão, durante um dia, está com a pasta dele, tal como um guerrilheiro, com a arma dele, com granada e tudo, nas costas. Então lhe apanha. Você é pioneiro, não é? Ele disse que sim, agora dirige onde é a tua escola, o professor. E ele, em vez de dirigir o caminho que vai diretamente na escola, porque é assim, aqui é a base guerrilheira, aqui é a base do povo, mas onde vão buscar a água é no mesmo sítio. Então, nós incutíamos às crianças: se você dirigir os portugueses, mostrar a base, porque os portugueses vão te pôr em frente, você a vir. Primeira bala é na tua cabeça. Depois é que vamos matar os portugueses. O traidor vai morrer assim. Essa era a educação que davam. A educação que nós incutíamos na cabeça dos pioneiros. E ele, em vez de dirigir o caminho da base guerrilheira do destacamento, ele dirigiu o caminho do povo. Disse: não, é aqui. Então os portugueses foram com ele. Quando chegaram lá na base, o povo também com os helicópteros fugiram. Aqui é a base mesmo aqui? Não, aqui é só o povo. Onde afinal? Disse: não, a base dos guerrilheiros eu não conheço. Como é que você tem livros e não conhece a base guerrilheira? O professor costuma vir nos dar aulas aqui. Esse pioneiro é mentiroso. Então é assim que ele é morto. Que ele morre. Do grupo de crianças de onde estava o Ngangula, há sobreviventes? Sim. Motomoto? Tem Santos de Motomoto,
tem outro em bombeiro. Há muitos, tem o Luta, tem o Sacuota, tem Vivos? o Bernardo. Estão vivos? Eu estava a falar com o Motomoto, porque esses todos tinham fugido para a Zâmbia, ultimamente. Fugiram, essas guerras agora, nossas, fugiram para a Zâmbia. Muitos morreram. Esse Motomoto mesmo estava também na Zâmbia, veio. Está no Balanguimbo, tem um bombeiro, está no Balanguimbo. Outros morreram lá na Zâmbia pelas doenças e outros ainda estão lá na Zâmbia. Esse Motomoto é colega do Gangula. Conheceu o Gangula, viveu com o Gangula e o bombeiro está lá no Balanguimbo. E depois da Guerra do Leste, acontece os acordos no leste. Os acordos de cessar-fogo foram no leste. Vocês acompanharam esse momento? Com certeza. Com certeza. Bom, se eu fosse na África Sul, na minha casa tem umas fotos assim, na parede da minha casa, onde está o Neto com os jornalistas, quando assinam os acordos do leste. Tenho uma foto onde está o Neto com o Ico Carreira e o... Olha. Estava aí quando se foi fazer o reconhecimento na Chana do Nhalumês, onde se assinaram o cessar-fogo. Primeiro os guerreiros foram lá reconhecer e montaram uma estratégia para que os portugueses podiam ser matreiros e dizer que vamos assinar fogo com Neto, finalmente vem para fazer mal. Nós tínhamos que preparar a emboscada, cercar a área toda. O Neto foi lá ver primeiro. Depois, quando assinou-se o fogo, os portugueses vieram com o helicóptero deles, aterraram, assinou-se o fogo, mas os portugueses não tiveram conhecimento que aqui onde estamos, tudo isso está cercado pelos guerreiros do MPLA. Eu tenho essas fotografias. Falamos de algumas figuras e vou voltar um pouco nesta conversa. Falamos de Gangula, falamos de Américo Boavida. Há outra figura importante da história da luta de libertação, que foi hoje ainda, que também morreu no leste de Angola. Hoje ainda morreu no ataque ao quartel de Caripande. Nós fizemos o curso político. Depois do curso político, nós que fomos escolhidos para ser professores, submeteram a um curso intensivo de economia política e filosofia. Fizemos esse curso. Hoje ainda veio organizou um grupo para assalto ao quartel de Caripande. Nós, depois de acabar do nosso curso, todos nós iríamos fazer esse ataque. Acabamos o curso para mostrar a nossa experiência. Acontece, porém, chega viaturas que trazia material de guerra. Vindo de Lusaka, Zâmbia. Até Kassamba. Kassamba é fronteira onde estava a nossa base logística, onde recebia logística. Trazia também combatentes que terminaram o curso na União Soviética, fizeram o curso político, outros militares. No caso são parecidos, o Jamba Yamina, Kilimanjaro, muitos outros vinham. Então, nós que estávamos para ir na sub-região sul da terceira região, disseram, vocês aproveitem apanhar essas viaturas para não passarem mais dentro do interior, vão Kassamba, apanham as viaturas, vão Lusaka, de Lusaka vão para a sub-região sul da terceira região. Mas nós juntos organizamos
Então apanharam as viaturas para entrar. Pois. E nós estivemos na organização daquele ataque. Hoje a renda diz: camaradas, se ouvir que hoje a renda tombou no combate, vocês não chorem hoje a renda, mas vingam hoje a renda. Não vale a pena lamentar. A revolução tem que trufar. Não chore hoje a renda, vinga hoje a renda. Essa é a despedida na firmatura conosco. Pronto. Nós arrancamos, chegamos de Lusaka, depois carregamos mais outros caminhões para levarmos e logística na terceira, na sub-região sul da terceira região. Chegamos no Mumbwa, uma cidade da Zâmbia, fomos presos. Foi um dia que fizeram o ataque ao Caripande, onde hoje ainda tomba. Nós ficamos presos. Vocês foram presos nesse dia? Fomos presos nesse dia no Mumbwa pela polícia zambiana. Eram quantos? Éramos muitos, já não sei bem o número, éramos quantos. Era 2 caminhões, mas também carregado com material de guerra, munições, fardamentos e tudo. Fomos presos. Depois, o que é que vocês levam? Não, esse é só o fardamento para coisa. E os tambores, cunhetas aí estavam embaixo. A polícia trouxe-nos na esquadra. Quando começam a descarregar, descarregaram tudo. Encontraram as cunhetas. Cunheta de munições pesa. Pega, mas e o que é isso? Nós me diz, não, esse estava aí, é óleo para limpar as armas. Mas havia uma cunheta aberta. Quando apanha essa cunheta aberta, munições. Vocês são os mentirosos. Então nos transfere, nesse dia, para a cadeia central do Kitwe. Kitwe não, Kabwe. Brooklyn Hill, naquela altura, hoje é Kabwe a cidade. Naquela altura chamava-se Brooklyn Hill. Isto no território da Zâmbia? No território zambiano. Cária, nós aí mandamos mensagem em Lusaka, no Afonso Banduna Mbinda, o Aníbal de Melo, que nós estamos presos. Afonso Banduna Mbinda, que eram representantes na Zâmbia do MPLA, começaram a fazer contato com a segurança da Zâmbia, que permitia sempre deixar passar. E essa segurança foram dar informação ao presidente Kaunda. Kaunda, Cária, naquela altura, ia nessa cidade de Brooklyn Hill fazer o comício. E no comício, Kaunda diz: eu sei que vocês prenderam uns freedom fighters, os guerrilheiros. Nós estamos a apoiar esses homens para libertar o país deles. Vocês estão vendo, nós estamos sofrendo bombardeamento porque a África do Sul não está independente. Nós o Zimbábue não está. Nós estamos a apoiar os angolanos, os zimbabueanos, os moçambicanos. E deixa esses homens ir. Não lhes prende aqui. Vocês vão gastar a idade de comer, não sei o quê. Em vez de ir lá fazer luta contra o colonialismo português, lhes deixe. Eles disseram: estão a passar porque naquela altura a Zâmbia, ainda a segurança, a polícia era controlada pelos brancos. Estão com as armas e munições. Não, vocês podem prender munições, mas deixa as pessoas. Aí então, vocês foram libertos. Assim, fomos libertos. Então receberam as cunhetas de munições, mas o fartamento nos deram. Seguimos. Quando chegamos em Kassamba não, desculpe, Sikongo, a nossa base da logística da terceira região, sub-região sul, é que recebemos, veio o Janguinda, Aníbal de Melo, ao nosso encontro, nos dá informação à noite. Olha, hoje ainda tombou no combate
o assalto do Caripanda hoje ainda tombou. Nós, nesse momento, vamos viajar e nem sabíamos. Bom, pronto. Nos deram a informação, nós dissemos já. Hoje a gente já nos despediu que quando ouvir que hoje a gente tombou, não chore, vinga. Agora vamos mesmo lutar contra o colonialismo português. Até o fim. Até o fim. Até o fim. E chegaram até o fim. Com certeza. Proclamamos a independência. Sei que vive na África do Sul. Como é que vai a sua saúde? A minha saúde não é boa. Eu saí daqui, fui para a África do Sul. Não vou contar toda a história. Como saí daqui para a África do Sul. Muito mal. Até me deram no hospital, deram um medicamento que não é. Então provocou-me muitos danos no corpo. E foi no África do Sul tratamento. Graças, tive apoio do ministro José Pedro Vandune, o ex-ministro dos antigos combatentes. Apoiou-me, fui, fiz o tratamento, voltei. Mas cheguei também, fiquei mal, novamente apoiou-me, fui. Fiquei lá em tratamento. Encontrei o embaixador Quito. Andamos juntos na Frente Leste, eu fui lá falar com ele, ele disse, você está assim, e eu também aqui não tenho como ajudar, mas bom, pronto. O que eu tiver, um bocado, eu vou te ajudar. Mas já que você está agora a andar, é melhor segurar, porque o partido orientou-me para criar as células aqui na África do Sul. E você engaja-se nisso e vamos ver como te apoiar também para a sua saúde. Então eu fiquei aí a lutar pela vida, pela saúde. Deixei a minha esposa, os meus filhos já eram pequenos, hoje estão grandes. E aquele subsídio que eu recebia, eu disse, não, eu aí posso ficar, eu vou primar na formação dos meus filhos. Então, os meus filhos, todos são formados. Não é porque o governo me deu apoio, nada. Um bocado da minha reforma fui pagando a universidade. Esse que estou a chamar Sani Samuel, terminou o ano passado a universidade, está a lutar à procura do emprego, também quer fazer o mestrado. Eu disse, procura ainda um emprego, filho, para ver se trabalha com o seu salário, também continua a estudar. Mas a minha saúde não está boa. Ouviram telefonar-me aqui agora. Ano passado eu escrevi para o partido. Eu faço trabalho no partido, não tenho nenhum benefício, não tenho salário, não tenho nenhum apoio. Estou doente, já fui operado 2 vezes. Agora o médico disse que tem que fazer novamente um tratamento à próstata. Já não tenho dinheiro. Escrevi hoje, amanhã. E hoje está me mandar, tem um documento, não sei o que você fez. A minha saúde não está boa. Mas estou a sobreviver. Qual é a atenção que se dá aos antigos combatentes? A atenção que se dá aos antigos combatentes é 23 mil kwanzas que o antigo combatente ganha. Ou seja, acham que é mesmo um prazer vos receber aqui nesse sítio aqui onde eu estou a viver? Se desse um mínimo de atenção, eu não devia ter uma casota condigna, viver aqui assim. Eu estou lá, não consigo estar aqui para fazer esforço, arranjar o terreno para eu próprio construir, para estar viver lá com os meus filhos, com a minha esposa, dignamente. Não temos atenção a 23 mil. Quem pode viver com 23 milhões?
kwanzas. Ando a lutar sempre. Casa, ajuda-me casa. Os antigos combatentes também não têm. É um grupo, o Ministério dos Antigos Combatentes também luta, é um grupo grande. A quem vai olhar? A solução, um governo, dar mais atenção aos antigos combatentes. Porque aquilo que fizeram, lutaram, libertaram o país, não é pouca coisa. Devia ter a dignidade que merecem. Porque nós lutamos ontem, libertamos Angola. E muitos hoje estão a trabalhar para pacificar o país, a reconciliação nacional. Amanhã também ficam velhos, ficam inválidos, vão ser atirados assim. Como é que fica? É o país que vai estar sempre, mesmo que diga, não sei o que, está a avançar, mas é degradante. Se tivesse que fazer uma pergunta, qual seria a pergunta e a quem faria a pergunta? É ao Estado angolano. É o próprio Estado angolano. O Estado angolano hoje é constituído pelos ministérios, Secretaria do Estado, organismos que se criou. E o Estado, ao criar o Ministério que subentende pelos antigos combatentes, devia merecer um apoio tal para atender os antigos combatentes. Muitos de nós, muitas vezes, vamos dizer, o ministro não presta, não sei o quê, mas muitas vezes o ministro também não tem como atender a demanda. E o ministro é do leste. Está aí há 2 dias. Quantos ministros passaram aí? Há tantos que não são do leste. Muitos nem recebem o antigo combatente. Vai lá bater na porta, quero falar com ele, nem recebe. O ministro está aí há 1 ano, talvez. O que é que encontrou? O que é que tem para atender os antigos combatentes? Não tem. Ele pode falar sem não lhe ouvir. O que é que vai fazer? Nós só vamos dizer, eu sou do leste, o ministro é do leste. Não. Mas o problema não é ser do leste. O ministro tem que atender antigo combatente de todo o país. De Cabinda ao Cunene do Mar ao leste. Mesmo que seja no leste, não é para atender do leste, é para atender o angolano necessitado. Conheceu bem. Muito bem. Ainda há tempos eu fui lá, falei com ele e estava a lamentar. Vou te visitar para ver onde você... Ele, seja bem-vindo. Infelizmente, nem veio também. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. E assim termino esta entrevista hoje, esta conversa com António Francisco Tuta, Audácia, nome de guerra, ele que é um antigo combatente. Estivemos aqui hoje neste café da manhã. Bom dia e até a próxima. Bom dia, café. Café da manhã, entre 2 dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café.